Olá, boa noite, meus irmãos do Axé. Boa noite, Pai Francisco. Boa noite, Pai Marcos. É um prazer novamente estar aqui com vocês para realizarmos mais uma live com os nossos candidatos, o Carlos Fanton e o Ebome Ricardo. Eu sou o Babalorixá Jesus Xangô, sacerdote da Sociedade Sagrada do Ilê Obalodê Oióilê, muito grande, está participando aqui juntamente com nossos companheiros do Grupo Axé da Política, para fomentar aí a candidatura dos nossos irmãos candidatos a uma cadeira na Câmara Municipal de Campinas. E eu passo, Babá Francisco de Oiá, para que faça as considerações iniciais. Boa noite, Babá. Boa noite a todos. Meu Colofé. É um prazer estar aqui em mais essa live para acompanhar os nossos candidatos aqui da cidade de Campinas. É o término de uma caminhada e um começo dos candidatos, né? Até mesmo para a gente conhecer um pouquinho mais cada um, a história e termos a consciência nessa eleição que precisamos votar e ter um representante nosso lá. Boa noite, Pai Marcos. Boa noite, Pai Francisco, a sua bênção. Pai Jesus, boa noite, a sua bênção. Meu nome é Marcos Rodrigues Alves, sou sacerdote de Umbanda. Estamos hoje aqui fechando o nosso ciclo, né, de lives com os candidatos do Axé. Uma iniciativa muito importante que busca, primeiro, convencer o nosso povo da importância de participar das eleições. E, segundo, oferecer a eles alternativas de voto, né, candidatos oriundos do nosso meio, candidatos que são dos nossos, do nosso povo, gente do nosso povo e que merece o voto e a consideração de todo o povo do Axé. É muito importante que todos participem do processo eleitoral e, sobretudo, que votem nos nossos candidatos. Hoje temos aqui o Ebome Ricardo Souza e também o Carlos Alexandre Fanton, né? São os dois últimos candidatos dos 10 que se apresentam como do Axé nessas eleições e que vão apresentar para todos, né, os nossos internautas, o povo do Axé, a todos que nos acompanham, as suas propostas. Quem são eles, de onde vieram e por que querem ser vereadores. É isso, boa noite a todos. Esperamos contar novamente com a grande participação do nosso internauta, do nosso povo, para que participe e acompanhe. É muito importante, essa participação é muito importante, e principalmente que todos conheçam os candidatos e escolham entre eles aqueles que merecem um voto. Boa noite a todos. Obrigado, Pai Francisco, obrigado, Pai Marcos. Eu vou pedir agora a nossa técnica aqui para colocar nossos candidatos, para nós começarmos o nosso debate. Só lembrando, pedindo desculpa a todos que estão nos assistindo, que devido à chuva, tá tendo alguma interferência, um pouquinho de interferência, o áudio está saindo um pouco atrasado, mas vamos fazer com que todos entendam bem as propostas dos nossos candidatos. Boa noite, Ebome Ricardo. Boa noite, Carlos Fanton. É um prazer tê-los aqui conosco para esse debate, essa live, que vai ser muito importante para o nosso povo de Axé. Então, eu gostaria que, primeiro, Ebome Ricardo, por favor, se apresentasse, falasse sua trajetória dentro do Orixá, suas propostas, né, que você almeja do nosso povo, e depois do Carlos Fanton, ok? A palavra, Ricardo. Ricardo, é bom. Ricardo, está me ouvindo? O Ricardo deve ter Ricardo teve um problema, então passa. Acho que passa a palavra então para o Ricardo, para o Carlos Alexandre, pai.
Isso. E aí, quando o Ricardo restabelecer, ele se apresenta. Positivo. Então, Ricardo, a palavra está com o senhor. Então, pode fazer as suas apresentações, sua origem. E por que o povo do Axé deve votar no senhor? Acho que o Babá aqui se referia a mim, então, né? Carlos Fanton. Bom, eu vou me apresentar primeiro. Antes de mais nada, Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a esse compromisso que nós temos com a nossa fé, que vai muito além do culto dos orixás, no âmbito de nós estarmos discutindo a comunidade de uma forma geral. Porque ela é composta de cidadãos, e cidadãos compõem a sociedade e estão sob a égide da legislação, da regra legal, sob a égide da Constituição. E a Constituição ela é muito clara e nos traz garantias que devem ser mantidas e defendidas, né, mediante a nossa condição de cidadão inerente à nossa fé, inerente à nossa etnia, inerente às nossas escolhas pessoais, né? Então, essa clareza, primeiro, precisa ser mais evidenciada no processo de vivência na sociedade. Eu acredito muito que uma ação política, uma representação política direcionada, com a consciência do que se trata, toda a riqueza que compõe o culto dos orixás, né? Toda a cultura que a diáspora africana promoveu e disponibilizou para a formação da nossa sociedade é fundamental. Nós temos hoje, no contexto da atuação da Prefeitura Municipal de Campinas, né, e da própria Câmara Municipal de Campinas, em relação à questão cultural no município, uma situação bastante caótica, né? Nós estamos, assim, reféns da falta de uma ação cultural, de uma ação pública voltada para expandir os direitos dos cidadãos em exercer as suas tradições, exercer a cultura e poder disponibilizar, transversar ela no processo de vivência, no dia a dia da cidade, no dia a dia dos bairros, nas festas dos ilês, nas datas específicas que também são consideradas em nível nacional, né? Até em razão do sincretismo, nós temos comemorações do sincretismo que elas têm uma transversalidade gigantesca junto ao entendimento da sociedade. E há uma aceitação daqueles que têm consciência, independente, né, da religião que ele representa, mas nós temos aí representantes católicos, representantes evangélicos, que respeitam e consideram, né, a realidade da nossa existência na sociedade, do nosso valor na sociedade, das contribuições que a nossa cultura e a nossa religião trouxe para a sociedade. Eu tive a oportunidade de conhecer o axé num momento difícil da minha vida e que me trouxe muita luz. E, nesse decorrer, eu segui os meus caminhos dentro do axé, também sou ebome de Odé, né? Filho do pai Mário, o pai Mário de Ogum, Onamirã. A gente vem da casa de Omidareuá, que já não está mais entre nós, então agora a gente está com o axé dele mesmo, né, propriamente, e tive um aprendizado muito grande dentro da nação Queto, né? Conheço algumas pessoas, alguns babalorixás, conheço bastante irmãos, ogãs, a gente tem uma relação também com algumas casas de Umbanda importante, com trabalho que a nação presta para a sociedade, além do amparo psicológico, religioso e cultural,
né? Todo o trabalho social importantíssimo que nós fazemos. Nesse âmbito, a minha proposta para tratar desse assunto, antes de mais nada, é que eu tenho uma leitura muito republicana, e que eu acho que o Estado ele é laico, mas nós devemos ter um entendimento de que os indicadores e as premissas culturais que fazem parte do contexto de formação social, eles devem estar incluídos no processo de gestão e no processo de legislação. Então, é muito importante que a gente tivesse, dentro da Câmara de Vereadores de Campinas, representantes que tenham a leitura do que se trata a nossa cultura, do que é o nosso axé, das contribuições sociais que nós trazemos para a cidade, seja na assistência social de muitas pessoas, de muitas Obrigado, pessoas. Carlos. O tempo passou. Ah, pois não. Eu não marquei. É 3 minutos só para... Filho de Oxóssi fala muito, sabe como era. Agora pedimos para o Ebome Ricardo se apresentar a todos nós, né? Tá ouvindo aí? Ricardo? Estou com um problema no áudio. Tá ouvindo? Estão ouvindo meu áudio? Vocês todos estão ouvindo? Estamos ouvindo. Então tá jóia. Boa noite, Mucumbá, Colombo, Mucuyu, Aurê, Mujubá, Saravá. Minha saudação e meu respeito a todos nós de matriz africana. Eu sou Bom Ricardo, de Odé, sou filho do pai Francisco, de Oiá, do destaque do Axé. Benção, meu pai. Eu sou policial militar e sou formado em educação física. Então, estou aqui, como todos vocês, para defender a nossa bandeira. Tá joia? Essa é a minha apresentação inicial, pai. O comecinho eu não peguei, porque eu estou com um problema no áudio, eu não estava ouvindo o que foi perguntado, se é que foi perguntado alguma coisa. Não, é só as apresentações. As perguntas agora vêm com o Babagei. Tá joia. Bom, vamos lá. Lembrando aos nossos candidatos, tá? E as perguntas foram sorteadas, tá? Serão 6 perguntas. Cada um dos mediadores aqui vão fazer 2 perguntas. Ao final dessas perguntas, tá? Cada um fará uma pergunta livre e depois responder algum questionamento da internet, ok? Vocês terão até 3 minutos para responder, tá? E com a tolerância para concluir o raciocínio. Bom, a minha primeira pergunta que eu faço a ambos os candidatos, e pela ordem aqui, eu gostaria que o Ebome Ricardo respondesse primeiro, depois Carlos Fanton. Quais as suas propostas legislativas para combater a intolerância e o racismo religioso contra as religiões de matriz africana e para garantir a livre manifestação de culto e crença no município de Campinas? Ebome Ricardo. Agora, pai. Pai, as leis, elas existem e eu acredito que elas têm que ser cumpridas. Então, a nossa religião, ela está inclusa no artigo 5º da Constituição, no parágrafo 6º. Então, nós temos que mostrar para o nosso povo que a nossa lei, ela tem que ser usada. Não só o artigo 5º, que é a Constituição maior, né? Nós temos também o artigo 1 e o artigo 20 da Lei 9459, de 97, que ela diz que serão punidos de todas as formas e com pena de reclusão de 1 a 3 anos para os crimes de racismo e de intolerância religiosa. Temos também a Lei 7716, de 89, que é a Lei CAO, que é Carlos Alberto de Oliveira, que é uma lei que poucos conhecem, que foi o difusor dessa lei. Precisamos mostrar para o nosso povo do Axé que essa lei existe e ela está atuante. E também temos a Lei Estadual 14187 de 2010, que pune todos os atos de discriminação e de cor. O que falta para nós, pai, é orientação. Eu vejo que muitos não sabem o poder que a lei tem. Não adianta a gente pegar e debater uma coisa que não existe.
vamos lutar por aquilo que existe. A lei está aí, ela tem que ser cumprida. Vamos orientar o povo nosso, lutar pela lei que já está aí. Não precisa fazer outras leis, elas já estão aí, para todos nós. É só fazer com que ela seja cumprida. Tá joia? Ok, obrigado, bom Ricardo. Carlos Fronton. Bom, primeiro contribuindo com o meu expertise, né? Eu estive presidente do Conselho de Meio Ambiente de Campinas por 2 mandatos, onde lá nós tivemos alguns eventos em defesa da nossa posição em termos de direito de exercer a nossa cultura e a nossa fé, além das questões culturais e sociais que envolvem tudo isso, vinculadas ao meio ambiente, principalmente, que é justamente a essência e a força do nosso axé. Nós somos, essencialmente, vinculados ao axé da natureza, né? É através dela que nós promovemos todo o nosso culto religioso, né? Toda a nossa liturgia, e também é dela que nós tiramos todo esse axé, tiramos todo o conhecimento, toda a medicina, toda a alimentação e toda essa experiência da relação. Em termos de representação na Câmara, defendendo essa questão da intolerância, eu acredito que o meu irmão de Odé aí, nós compartilhamos da mesma leitura e do mesmo entendimento. Há as legislações que ele citou muito bem, desde a Constituição até a legislação federal e estadual. O que nós podemos estruturar uma legislação municipal, porque na esfera transversal os três entes da federação, que é a federal, estadual e municipal, as legislações elas podem ser complementares e nós podemos ser mais restritivos, inclusive. Nós podemos ter uma lei municipal mais restritiva, mais aguda, mais firme, no sentido de moldar as condições para as quais aqueles que passarem do limite, do desrespeito em relação ao que nós temos como direitos previsto na Constituição, na legislação estadual, ele estará também sob o manto, sob o peso do que essa ordenação legal municipal pode trazer também, né? Mais do que isso, eu acredito que nós devemos legislar também no sentido de fortalecer toda a estrutura cultural que envolve a nossa comunidade. Há uma busca sempre por parte dos axés, seja da nação que for, né, no sentido de que nós tenhamos cada vez mais afinidade entre o povo do axé, né? Claro que com as suas especificidades culturais, né, que cada um traz, o banto, o queto, e aí o Angola, por assim vai, mas no contexto geral nós temos um objetivo que é o culto aos orixás e a manutenção da nossa tradição, da forma como ela é, mas tendo as evoluções naturais que são próprias do planeta, do mundo, e o que é permitido, inclusive, pelo axé, o que é permitido pelos orixás. Eles não nos trouxeram aqui na Terra para continuarmos presos também às tradições simplesmente como eram há séculos atrás. Nós temos uma liturgia que deve ser respeitada, sim, com tradição, mas nós devemos e podemos estar aperfeiçoando, ampliando e melhorando a forma de como nós estaremos aí nos relacionando, atuando, legislando, nos defendendo, e muito mais do que isso, trabalharmos aí uma gestão deste conflito, né? Para quebrar o preconceito, o que é necessário é o envolvimento e a vivência entre as culturas. E isso a gente tem a legislação que vai nos dar uma garantia para se evitar as agressões, mas mais do que isso, promover uma legislação também que nós possamos, através dessa cultura da nossa condição, da nossa história, de toda a contribuição que a diáspora africana trouxe para o Brasil e para o mundo, né? Porque em outros países nós vivenciamos a mesma situação, nós possamos aí trazer as pessoas para conhecer, se envolver, e quando elas conhecem os princípios,
conhecem os itãs, aprendem com a nossa cultura, eles vão começar a mudar um pouco essa expectativa e esse olhar preconceituoso que é plantado por pessoas que têm uma maldade no coração muito grande e não entendem, inclusive, o que é a religião deles também, porque eles contradizem o que traz até a esfera da essência da religião que eles frequentam, né? Acho que, de uma forma geral, eu respondo dessa forma essa primeira pergunta. Ok, obrigado pela resposta. Vai, Francisco, sua pergunta. Todo vereador tem como fazer projetos e leis, né? Quando só um vereador, os seus gabinetes pode fazer isso. A minha pergunta para os dois candidatos é: quais as suas propostas legislativas para fazer a simplificação dos procedimentos legais para regular as casas, tanto de matriz africana, do candomblé, umbanda, em geral? É bom, Ricardo? Tá bom, pai. Olha, em primeiro momento, seria a regularização dos terreiros em Campinas, que a grande maioria não é regularizada. Pelo que nós andamos aí, conversando com o pessoal, a maioria não tem. Então, nós procuramos nos informar para saber como que funciona isso, a regularização. Muitos disseram que, não pode porque o terreiro ele é alugado, isso aí já veio por terra, tá? Isso aí não tem muito fundamento, porque a igreja evangélica e a igreja católica, ela pode sim ser regularizada numa terra em qual ela está alugada. Então, nesse momento, para nós, do povo africana, é a regularização, é a simplificação, é a montagem de um estatuto na qual esse estatuto simplifica esse acesso ao nosso povo. Porque o que falta para o nosso povo é a falta de conhecimento. Se a gente conseguir montar um estatuto deliberando o pessoal de matriz africana, simplificando o local que ele tem que ir, o que ele tem que fazer, quais são as normas, o caminho que ele tem que ir através da prefeitura, o laudo de bombeiro, o laudo da CETEC, se tiver que ser, da CETEC, todos os outros órgãos competentes para a montagem do centro tem que simplificar e mostrar para o nosso povo aonde ir buscar. Entendeu? Mostrar para eles uma forma de que, muito, muito difícil falar disso aí, porque a maioria das casas tem uma dificuldade no atendimento. Vai me dizer, mas e o pessoal que toca em residência? Nós temos que respeitar certas áreas da prefeitura, que são os zoneamentos. Tem que saber se aquela residência ela está no zoneamento na qual pode ser uma igreja, um culto religioso. Fora disso, também, não tem como montar. Se aquele zoneamento não permitir, fica difícil a pessoa atuar naquela área. Vamos dizer, a pessoa está num zoneamento que pode, ela reside numa residência. Ela tem o alvará, tudo certinho, ela tem que ter o ambiente dela, a estrutura física dela, ela tem que estar competente para os laudos específicos. Não adianta ter uma casa, um quarto pequeno, e a pessoa ter 150 pessoas lá dentro. Isso é normas de segurança. Não adianta eu vir aqui e falar que eu vou regularizar tudo isso, porque eu estou contando uma mentira aqui. Então, a gente tem que ser racional e ver, aquela pessoa consegue atender X pessoas para ter aquele alvará de funcionamento? Consegue. Então, é X pessoas que ela pode atender. Dentro dessa norma, regularizar tudo isso, e quando algum órgão competente vier cobrar, ela vai ter essa autorização para tocar o culto dela dessa forma. Então, eu vejo que é muito obscuro para nós. Tudo que nós fomos procurar para montar um centro, para regularizar, é bem fácil, né, para montar. Mas chegar na hora, vai ter várias barreiras. E essas barreiras que a gente tem que quebrar. Eu quero mostrar isso aí. Simplicidade no que a gente vai montar. Tá joia? Esse estatuto seria uma forma de um estatuto para a gente indicar certo, a direção ao povo de matriz africana aonde seguir, quem procurar no lugar certo, na hora certa. Tá joia? Carlos? Bom, eu quero... A minha ideia, eu defendo muito a democracia participativa, né? A gente está fazendo, eu e meu irmão estamos disputando um espaço
no âmbito da democracia representativa. Mas nós não teremos força alguma, como foi o caso, inclusive, de colegas que hoje são vereadores, né, como o Carlão, que é uma pessoa que ninguém pode negar que ele, em inúmeras oportunidades, o Carlão do PT não foi uma pessoa lá que tratou da representatividade, do axé, em debates dentro da Câmara, porque ele, em muitas oportunidades, o fez. E nós temos que reconhecer as pessoas, os irmãos, e essa nossa disputa eleitoral aqui, meu caro irmão Ricardo, ela é fundamental, importante, mas ela não pode ser uma divisão entre nós. Ela deve ser, na verdade, a oportunidade de nos unirmos e nos fortalecermos. Oxalá permita, e Odé, que nós estejamos juntos lá, fortalecendo os nossos interesses nesse sentido. Mas se eu estiver, eu conto com o seu apoio, e se você estiver, certamente eu estarei ao seu lado lá, dando todo o apoio necessário para que você possa cumprir da melhor maneira possível isso. Eu penso de uma forma mais estrutural essa discussão, porque nós precisamos disso. Eu penso em nós apresentarmos uma proposta para o plano municipal de regularização de funcionamento das instituições religiosas de matriz africana. Né? Esse plano ele seria discutido em nível municipal através das comissões de urbanismo e de meio ambiente da Câmara de Vereadores, e nós promoveríamos algumas oficinas por todas as regiões de Campinas, aonde, por região, as casas de Umbanda, de Candomblé, que fazem parte dessas regiões, pudessem estar ali trazendo o problema local deles. Com esse diagnóstico regionalizado que nós teríamos, nós passaríamos para uma audiência pública, porque com o diagnóstico a gente pode ter um prognóstico de ações e com as ideias que vão ser debatidas, com a contribuição de todos, e partiríamos aí sim para a formatação e estruturação de um estatuto, de uma legislação, como o meu irmão Ricardo trouxe, no sentido de alcançarmos o que seria uma legislação bastante robusta, né? Que ela incorporasse justamente o que é necessário e, inclusive, delimitando um sistema municipal para a regularização disso, trazendo esse formato de estrutura que seria exigido, seja no âmbito de entendermos a ocupação territorial através do plano diretor, do zoneamento, tudo mais, né, da lei de uso e ocupação do solo, que é a luz, né, e mais do que isso também, já aproveitando para instruir, através desse sistema, todas essas outras questões que nós trazemos do combate ao preconceito e da expansão e a disseminação do conhecimento popular sobre o nosso culto, sobre a nossa cultura, sobre a nossa tradição. Eu creio que é um caminho mais participativo, envolver todos, e a gente conseguir aí traduzir o que seria uma melhor proposta para alcançarmos aí uma legislação municipal que nos traga garantias aí mais amplas daquelas que nós já temos através da legislação federal e estadual. Obrigado. Só uma observação, Pai Carlos. Foi muito bom o senhor citar o nome do Carlão, porque o Carlão é o produtor de várias leis, né, que nos beneficia na cidade de Campinas. Muitos, nós de religião de matriz africana, devemos muito ao gabinete do Carlão por tudo que ele já fez por nós. Obrigado por ter lembrado dele. Babá Marcos, Pai Marcos. Obrigado, Pai Francisco. Carlos, Ricardo, boa noite novamente. Nós estamos apresentando nessas lives os candidatos com candidaturas com perfis claramente religiosos, né? Então, pode passar a impressão de que essas são candidaturas focadas ali, com um só viés, mas não é verdade, né? Eu acredito que todos os candidatos têm propostas de caráter macro. Dessa forma, eu gostaria de saber como é que os senhores poderiam atuar no eventual mandato dos senhores, quais as iniciativas que vão encaminhar, que vão defender nas áreas da educação, da saúde, da habitação, da assistência social e da segurança. Começa pelo Carlos dessa vez? Podemos revezar? Pode. Carlos. Axé.
A benção. Bom, eu primeiro convido todos a acessar as minhas redes sociais, hashtag Fantomvereador ou www.fantomvereador.com.br. Vocês vão ter ali no Facebook, vão ter na minha página lá, um contexto muito grande. E vocês não vão observar uma chamada minha específica sobre as questões do axé, tá? Eu não publicizei especificamente isso lá. Eu acredito que todas as vezes que eu tive a oportunidade de discutir essa situação foi de forma bastante interna conosco, mas vou pedir amanhã, inclusive, para colocarem essa questão do plano municipal aqui que eu imaginei e pensei na discussão com alguns irmãos aí no decorrer desse período eleitoral. Na minha página, vocês vão poder observar que nós temos uma transversalidade muito grande com a questão ambiental, né, que é a essência do nosso axé. Se nós não tivermos a preservação de meio ambiente e dos ecossistemas, nós estaremos numa situação muito grave em relação ao nosso vínculo com a essência dos nossos orixás, que estão estritamente nas forças da natureza. Bom, mais do que isso, eu tenho um projeto habitacional muito interessante, que se chama os projetos Ecovilas Rural e Ecovilas Urbanas, que, além de ele permitir a regularização fundiária de ocupações irregulares em áreas de APP ou em áreas particulares também que precisam haver remanejamento, nós estruturarmos essa modelagem de ecovilas, que ela traduz uma estrutura bastante assim, ambientalista, e ela é de um custo muito baixo e permite que a gente possa atender até 40 mil famílias em situação aí de necessidade de residência e com uma característica de uma qualidade de uma casa totalmente sustentável, de forma sustentável ambientalmente, né? No âmbito da educação, eu venho discutindo muito a retomada da aquisição e da estruturação da alimentação orgânica para as crianças no âmbito do que é oferecido para eles de merenda escolar, né, necessariamente, porque isso foi rompido, eles quebraram isso aqui na Câmara de Vereadores há 2 anos, era adquirido alimentação orgânica para as crianças, eles tiraram isso do cardápio, cortaram essa obrigatoriedade do percentual que tinha de aquisição para oferecer para as crianças. A gente tem também na educação uma situação muito importante, que é um programa municipal para atendimento de crianças com necessidades especiais. A minha esposa é pedagoga, ela dá aula e ela eventualmente tem crianças com essas necessidades dentro da sala dela, e é impossível você poder dar atenção para uma criança com uma necessidade especial, por exemplo, com uma paralisia cerebral, sem que você tenha paralelo uma equipe preparada, né, e adequada para poder dar o suporte no atendimento àquela criança. Então, se pensa na inclusão e se coloca a criança dentro da sala de aula, às vezes com mais 40, 30 alunos, o professor mal consegue suportar, né, o atendimento aos alunos que têm uma condição aí normal, oxalá ele poder atender sem estrutura, sem material adequado, essas famílias que necessitam desse atendimento especial. Nós temos também, no âmbito do empreendedorismo, ele é para aumentar o empreendedorismo, um projeto que é o Sistema Municipal e Digital do Empreendedor e do Contabilista. Hoje nós levamos 20 dias para abrir uma empresa na Prefeitura de Campinas. É uma brincadeira isso, né? Então, esse sistema, ele molda uma estrutura que você entra lá e em 1 hora você sai com o sistema digital, com a empresa aberta, e os contadores têm um suporte ali cotidiano para atender as demandas dos médios e micros empresários, para agilizar esse processo econômico que é muito importante. Nós temos também um projeto bastante interessante que diz respeito muito a Barão Geraldo também, que a gente está discutindo, que é a instituição do distrito, efetivamente, do Conselho Distrital de Barão Geraldo. Eu defendo muitos conselhos, eu sou presidente da Federação Nacional de Conselhos do Meio Ambiente, e eu defendo muitos conselhos, porque o princípio de conselhos é um princípio essencialmente africano, né? A gente tem na tradição africana a constituição do Conselho dos Anciãos, como é no Axé, né? E é muito importante que a gente tenha, através desses conselhos, a discussão das demandas sociais
para que a gente possa nortear as políticas públicas que vão alcançar as necessidades das pessoas de uma forma geral. Nós temos um enfrentamento muito grande com a questão para a redução do IPTU, do ITBI e do ISSQN. Ora, uma cidade que cobra de ISS 5%, nós temos uma lei complementar aqui que oferece até 50% de desconto no ITBI, no IPTU e no ISS para empresas que têm um princípio do PNAE dela voltado para a tecnologia. A minha ideia é a gente poder discutir um modal do IPTU verde e algumas outras estruturas que possam permitir que todas as empresas possam ter até 2%, no máximo 2,5% de cobrança no ISSQN e uma redução através do IPTU verde. Se você instala na sua residência ou na sua empresa sistema fotovoltaico, sistema de coleta de água da chuva para ser reutilizado, se você tem um sistema de impermeabilização adequado também, você passa a atender alguns itens e critérios que vão permitir que, numa escala, né, você tenha uma redução percentual no seu IPTU. Então, a pessoa, além dela ter um benefício de economia na casa dela, ela ainda também passará a ter um subsídio da administração pública nesse sentido. O tempo não é suficiente para falar dos meus 20 e tantos projetos culturais. Então, eu convido todos a navegar na nossa página, conhecer. Eu tentei trazer aqui aqueles que têm uma afinidade com o dia a dia nosso aí, que pode ir para os ILEs e que são parte das nossas dificuldades também, né? Muito obrigado. Ricardo? Bom, obrigado aos candidatos. Né? Agora eu vou formular a minha segunda pergunta. O Ricardo, acho que não respondeu, né? O Ricardo ainda não respondeu ainda. Não respondeu. Desculpe. Bom, Ricardo. Perdão, bom, Ricardo. A palavra está com ele. Você. Quem é dado você. Meu pai. Eu vou falar que eu tenho procedência no que eu vou falar, na minha especialidade, tá? Eu quero, na área da educação, eu quero fazer a inclusão do jovem e da melhor idade no esporte. Porque, primeiro, sem a educação não se tem nada. Não se tem nada. Precisa educar o povo. O povo educado, o povo sábio, conhece de leis, conhece de todas as coisas. Vou combater todo tipo e qualquer intolerância, sendo ela racial ou religiosa. Por quê? Hoje eu entrei para esse negócio de política porque eu quero combater essa intolerância religiosa, porque isso não é certo, porque eu sofro isso na pele. Muitos vão me questionar que é uma religião de matriz africana e eu sou branco, o que eu estou fazendo aqui? Então eu venho pelo sagrado, venho combater isso aí, essa intolerância religiosa que eu sofro, como muitos outros sofrem também. Então quero combater isso, todo tipo de intolerância, sendo ela racial ou religiosa. Porque tenho muitos amigos negros que eu considero como irmãos meus, e muitos podem dizer assim, você diz isso porque você é branco, mas ninguém sabe o que eu sei e o que eu passo. Então, isso fica na cabeça de cada um. Na área da segurança, hoje em Campinas, não sei se os senhores sabem, mas nós temos o maior polo tecnológico da América Latina, que é o CPQD. Não utilizar o CPQD para benefício da cidade. Na área de segurança, nós podemos implementar câmeras de reconhecimento facial, câmeras para ajudar veículos roubados, furtados, indivíduos suspeitos, para fazer milhões de coisas com essa implantação desse sistema. E é um sistema, como vai falar assim, nossa, isso é coisa do futuro. Não é, nós estamos muito atrasados com relação a isso aí. Não precisa só ter câmeras para multar o povo campineiro, porque só para gerar lucro para o município, às vezes até é abusivo. Podemos usar essa tecnologia para benefício nosso, tá? Eu vou falar como atuante na área da segurança. A Guarda Municipal de Campinas é uma guarda presente, é uma guarda atuante, é uma guarda muito boa, tá? O povo fala, mas tem que pôr, não tem viatura, não tem equipamento. Eu vou dizer que, assim, valorize o homem primeiro. Temos que valorizar a pessoa, o homem, depois o material. Se você tiver um homem bem valorizado, o homem, quando eu digo homem, é no âmbito, tá? O homem e mulher, um todo. Não estou sendo machista aqui nesse ponto. O homem quanto espécie, Ricardo. Isso.
Essa valorização é num todo. Se você valorizar o homem, você pode deixar ele a pé, que ele vai fazer o papel dele, tá? Então, assim, na área da segurança, Campinas é uma cidade boa, é uma cidade segura. Temos 4 batalhões em Campinas, é uma região metropolitana, é muita gente. Então, Campinas segura bem essa parte de segurança. Falta um pouco de tecnologia e investimento no homem. Então, eu estou falando aqui como candidato a vereador, na parte do município, tá? Não na parte estadual, que é uma parte mais difícil. Estou falando aqui na parte municipal. A Guarda Municipal é uma guarda boa, uma guarda bem competente. Na área da saúde, eu vejo assim, todo mundo fala que o Mário Gatti, ele tem que arrumar o Mário Gatti, tem que acertar o Mário Gatti. Mas do meu ponto de vista é o seguinte, por que não nós acertarmos os PS de Campinas, fazer uma reestruturação do PS, fazer uma melhoração ali em cima, dizendo que aquele PS ele pode virar um UPA, porque muitos dos problemas são resolvidos ali. Porque se o pessoal do bairro passa no PS, o PS ele não tem uma estrutura para falar o que ele tem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar para o hospital mais perto. Normalmente, Mário Gatti, né? Então, assim, uma reestruturação desses PS. Fazer ver todos os PS que tem no município, saber qual a atuação deles, quais os bairros que atuam naquele PS, e, se possível, transformar ele num UPA. Porque eu vejo que se tiver um UPA, consegue desafogar bem o Mário Gatti. Na área da habitação, é difícil falar, porque Campinas é uma cidade muito grande, que se expandiu muito. Tem muita gente que não sabe que está em Campinas ainda. O que eu vejo, assim, é uma reestruturação, é um recadastramento das pessoas, das moradias, daqueles que já estão em residência sem documento. Fazer um recadastramento através disso e formular exato ali e ele já mora naquele local, formalizar, fazer com que aquele imóvel passe a ser dele, porque tem muita gente nessa situação, principalmente na área invadida, reestruturar. Deixa eu fechar. Ao tempo. Bom, mais isso aí. Agradeço, pai. Agora. Bom, obrigado, os candidatos. Eu vou formular agora a minha segunda pergunta. Em relação ao atual governo, tá? É público e notório que a cultura e o nosso carnaval foi deixado de lado, menosprezando a população mais carente, né? Onde nós tínhamos um carnaval belíssimo na Francisco Glicério. Eu, particularmente, sou um dos fundadores da Liga das Escolas de Samba de Campinas, em 1989, junto com o falecido Ogandarcy, o falecido Vivaldo, tá? E tínhamos um carnaval maravilhoso na Francisco Glicério. Depois, com a gestão do doutor Hélio, passou-se lá para o Tancredão. Né? Tancredão não, desculpa, ali na saída do túnel. Né? Então, sobre isso, sobre o carnaval, sobre a nossa cultura, eu perguntaria aos nossos candidatos quais as suas propostas para a cultura e para reorganizar o carnaval no município de Campinas. Quem responde primeiro? Carlos? Agora pode ser o Carlos. Carlos Fanton. Seu áudio. Desculpe, Agô. Nós temos um Fundo Municipal de Cultura, né? Mas, mais do que isso, nós temos também uma estrutura hoje no licenciamento de novos empreendimentos em Campinas, e é uma área da minha especialidade, tanto que eu estive presidente do Conselho de Meio Ambiente, porque a gente já tratava muito dos licenciamentos ambientais. Eu sou formado em gestão ambiental, em marketing, tenho pós-graduação em arquitetura, cidade e sustentabilidade, faço uma pós-graduação na Escola Superior do Ministério Público em Direito Ambiental e estou iniciando meu curso de Direito também. Bom, o objetivo, na verdade, é nós criarmos um regramento de contrapartidas para grandes empreendimentos,
Hoje a gente tem nas contrapartidas aspectos que são de ordem de trânsito, né, de mobilidade e os de característica ambiental, que tem previsão legal, por exigência, inclusive, da legislação urbanística e ambiental em âmbito federal, estadual e municipal, né, nessa estrutura. A minha ideia é nós estruturarmos um sistema municipal de cultura através do qual esses recursos possam vir para o Fundo de Cultura carimbados para ser direcionado para atividades como, por exemplo, o Carnaval de Campinas. Campinas é uma cidade com mais de 800 mil habitantes, ela tem uma tradição no Carnaval e ela poderia, ao invés de ter um governo municipal que cria uma ação de ojeriza, né, a essa cultura, porque foi isso que aconteceu aqui, né? A nossa Secretaria de Cultura aqui ela é pífia, nada se fez, né? Nós temos uma irmã nossa aí, que é minha amiga, Alessandra, ela é candidata a prefeita, o trabalho lá na casa, com o trabalho do João, que eu já tive várias oportunidades de estar lá, nós já discutimos, inclusive, com outros representantes, essa situação, mas a gente tem representantes eleitos em nível federativo, em nível estadual e até em nível municipal, que alcançaram alguns avanços de ajuda, mas não conseguiram pôr o olhar para esse caminho. E o caminho de recurso financeiro, caros irmãos, é um caminho essencial para que se possa viabilizar qualquer tipo de atividade, a origem do dinheiro. Então, assim, você tem um orçamento que ele é aprovado, nós vamos aprovar um plano plurianual após a eleição agora, e a gente tem que ter um representante na Câmara que estruture uma discussão séria para que a gente tenha uma previsão orçamentária dentro da cultura, carimbada, para suportar essas características de comemoração do Carnaval de Campinas por uma questão tradicional, inclusive, não só esse item, como outros também importantes que nós temos aqui em Barão Geraldo, que é a minha região que eu represento, nós temos uma estrutura muito grande cultural e que a gente busca também o respaldo de recursos da administração. E esse recurso, equivocadamente, como eles tentam transparecer, não é dar dinheiro para as pessoas fazerem bagunça, não. Uma questão é o problema de educação e a falta de segurança, como foi colocado bem pelo Ricardo aqui, né? E que a gente precisa promover uma modelagem de estrutura de segurança melhor. Outra coisa é sempre vincular a nossa cultura de forma pejorativa à bandidagem, vincular a nossa cultura a tudo que é de ruim. Isso é que nós temos que romper aqui, mas a gente vai romper isso com inteligência, com discussão, com participação, com inclusão, com disseminação da nossa cultura, de forma a educar as pessoas. Para isso, precisamos ter um fundamento estrutural de arrecadação de recursos carimbado, para ser direcionado através de um fundo que vai ser acompanhado pelo Conselho de Cultura. E nós vamos fazer o exercício de eleger representantes do Axé lá no Conselho de Cultura, para eles estarem trabalhando dentro das comissões e do plano de direcionamento desses recursos para atender as nossas obrigações. A gente precisa se organizar também nessa estrutura. Não se trata de mim, do Ricardo, de qualquer outro colegas que estão disputando a eleição para vereador, se trata de nós nos organizarmos de uma forma geral, naqueles instrumentos que a sociedade tem à nossa disposição, enquanto cidadãos, e garantia constitucional, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Não basta o vereador ir lá também, né, e meter o pé na porta com relação ao nosso problema de preconceito. A gente precisa ter o povo lá unido também, lá enchendo a Câmara de Vereadores, vai vir aquele vidro lá e vamos para cima do pessoal. Está na hora da gente também, sabe, pegar as lanças, pegar os escudos e ser um pouco aí tribal, às vezes, porque eles não entendem uma linguagem, a não ser que o nosso povo reflita e a gente se estrutura em região, e cada região nossa, os axés de Umbanda, dividam os candidatos e foquem em votar cada grupo num dos candidatos. Nós não deveríamos estar disputando entre nós. Eu não vejo isso aqui como um debate. Eu vejo isso aqui como uma oportunidade de nós nos juntarmos
e a gente dividir regionalmente os axés, e a gente falar, olha, esse grupo aqui vai votar no nosso candidato tal, esse grupo vota no candidato tal, e a gente tentar colocar mais de um representante lá, e aí sim nós estruturarmos uma estratégia de ação inteligente, né, capaz de realmente romper essa barreira que nós estamos enfrentando há anos aqui. Essa é a minha opinião. Obrigado, Carlos Fanton. Bom, Ricardo, com você. Tá boa, pai. Pela cultura, o nosso país tem uma das culturas mais ricas do planeta. É preciso valorizar e ampliar as atitudes artísticas desenvolvidas pelos argumentos culturais locais e aumentar o alcance da população nesses produtos. E o meu ponto de vista, a reformulação do sistema de isenção fiscal para as atividades artísticas, que aqui em Campinas não tem esse incentivo. Garantir que todo o benefício se estenda para todos, não só para aqueles mais beneficiados, e sim para aqueles que não têm condições de chegar, principalmente aqueles que promovem a cultura popular. Então, assim, eu torno a repetir, nós temos tudo na mão, o que falta é o conhecimento e a informação. Não temos essa informação, não é passada essa informação para o nosso povo. E nós podemos usar as escolas, as bibliotecas e outros espaços públicos para difundir a cultura por meio de amostras de teatro, de dança, da nossa própria cultura. Transformar iniciativas de sucesso de bons programas governamentais ligados a entidades culturais e projetos de lei. A cultura, ela se expande, tem N fatores que a gente pode atuar nessa área. O problema é que as pessoas, elas querem, mas elas precisam também ter o conhecimento de como atuar nessa área. Com relação ao carnaval em Campinas, por todas as pesquisas que eu andei fazendo, agora nós estamos passando por um momento de pandemia, tá? Vamos dizer assim, que em 2021 não haverá carnaval em Campinas. Isso a gente pode até concretizar aqui, porque nós vamos pegar uma prefeitura quebrada. É muito bom o carnaval, eu gosto do carnaval, não tenho o que reclamar. Agora, o carnaval para uma cidade, se ela não tem uma expressão muito grande, ela gera muito custo para o município. E esse custo para o município, ele não retorna para o cofre público. A prefeitura, ao meu ver, ela parou, acho que, se eu não me engano, em 2015, ela parou com o carnaval alegórico e fez o carnaval de rua, porque gera muito mais lucro para o município do que fazer esse carnaval alegórico. Esse carnaval que tem City Banda, em Barão Geraldo, como o irmão falou aí, em outros lugares, num raio de 150 quilômetros da região metropolitana de Campinas, o pessoal vem para prestigiar. E quando eles vêm para prestigiar, eles deixam o dinheiro aqui na cidade. Então, para todo comerciante, eles obtêm lucro, isso gera renda para o município. Gerando essa renda, o pessoal consegue melhorar. E no carnaval, só o alegórico, aí vai ter os ambulantes, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas assim, é uma renda que ela fica presa ali. E nesse ponto que a Prefeitura de Campinas fez, eu percebi que está voltado em cima disso. Como não tem muita expressão esse tipo de carnaval, tem que encher a cidade com recurso. Esses blocos fora deslocados, né, em Campinas, City Banda, as pessoas nem consomem, dormem na cidade. Então, o lucro fica tudo aqui, retorna para aquele que fez o carnaval e retorna para a cidade. Tá certo? Mas com relação a fazer o carnaval em Campinas, então a gente pode levar para frente, para a gente ver o que pode ser reorganizado, uma estrutura que não gere muito custo para a cidade, para a gente reestruturar esse carnaval em Campinas, porque eu acho que é muito bonito, sim, mas eu acho que a gente tem que ter uma reestruturação desse carnaval para não gastar esse dinheiro o carnaval é legal. A turma diz que quando chega nesse período do carnaval, tudo passa, porque o povo vai festejar. Então, assim, no carnaval, tem outras prioridades que a gente precisa ver com a cidade, certo? Como eu vou dizer, não é que eu não goste do carnaval, eu gosto do carnaval, só que nós temos que ver que tem outras prioridades.
a cidade. Se o carnaval não gera esse lucro para a cidade nesse momento, eu acho que, do jeito que foi feito, diverso em outros pontos, está arrecadando melhor. Essa reestruturação, quando formalizar, ficar melhor isso aí, pode sim ter um carnaval. Porque aí não vai direto em um só, é difuso para outro. Tá joia? Esse é o meu entendimento com referência ao carnaval e à cultura de Campinas. Obrigado, Bob Ricardo. Oi, Francisco, o senhor. Um vereador não trabalha só para um determinado segmento. Isso a gente sabe, o Carlos sabe disso. Um gabinete tem que estar com suas portas abertas para todos que procuram. Isso é uma lógica que deveria acontecer. A minha pergunta é, como eu sou de matriz africana, qual o apoio do seu gabinete, do gabinete de vocês, que fornecerá para nós, adeptos de matriz africana, caso vocês venham a ganhar essa eleição? Eu começo com o senhor Ricardo. Bom, Ricardo. Alô, pai. Bom, no meu gabinete, caso eu seja eleito, vai estar de portas abertas, porque eu sou de matriz africana, então eu não posso fechar a porta para o meu povo. Se eu estou entrando para essa luta, com essa finalidade dessa intolerância religiosa, eu não posso fechar a porta para todos. E na minha gestão, eu quero fazer o gabinete, a gestão pública, no meu ponto de vista, ela se faz na rua, no dia a dia, não dentro do gabinete, sentado lá no ar-condicionado, esperando que as pessoas tragam para nós. Eu acho que nós temos que estar na rua. Eu sou uma pessoa que trabalho na rua, sempre trabalhei na rua, então o problema está na rua. Não adianta alguém vir trazer para mim o que está acontecendo se eu não estou vivenciando aquilo. Então, eu tenho... no gabinete, eu quero estar dando orientação de forma jurídica e administrativa para o nosso povo. Tá certo? Porque eu não posso falar diferente disso, porque eu sou da religião. Eu não vou com a minha própria carne. Então, a porta do meu gabinete vai estar sempre aberta para todo o povo de matriz africana, para orientar e conduzir da melhor forma possível. Tá certo? Pai Carlos. A bênção. Bom, se vocês entrarem lá na minha página, www.fantomvereador.com.br, vocês vão poder ver, dentre os meus projetos, 2 bem específicos que tratam disso. Um deles é o projeto Parlamento Cidadão, tá? Que eu começo com 3 itens básicos. O primeiro de todos é a Tribuna Cidadã. Necessariamente um projeto de lei que estabelece um critério que toda abertura de sessão da Câmara, por uma questão de agenda pública e por sorteio de bairros, né, também, nós teríamos 5 cidadãos com a palavra por 5 minutos abrindo a sessão da Câmara de Vereadores. Porque a casa é do povo, mas o povo foi despejado faz tempo de dentro da Câmara de Vereadores. E a gente não pode se distanciar das pessoas. A Câmara de Vereadores, ela tem que ser um palco para que o cidadão tenha a oportunidade de expressar a sua expectativa daquilo que é necessário para atender as suas demandas. Então, de cara, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, além do gabinete, é a gente ampliar a própria casa da Assembleia Legislativa, né, da Câmara Assembleia Legislativa de Campinas, no sentido de que ela atenda essa demanda, tá? Num segundo momento, nesse mesmo programa, eu tenho um programa Ouvidoria Cidadã, que é uma agenda do gabinete do vereador, que eu vou dedicar 3 dias da semana, o período da tarde, para atender a agenda pública das pessoas no gabinete, né? E aí, nós tratarmos do assunto com a oportunidade de entender o problema daquela família, ou daquele grupo e associação de um bairro, ou de um segmento empresarial e comercial de alguma das regiões, ou até de um segmento de agrupamento nosso do Axé que está com algum problema, de regularização, como é um problema que nós temos aí, para fazer o acompanhamento junto à administração pública, né, e tudo mais. Também o programa Ecologia Política. Esse programa, no meu gabinete, eu já tenho uma estrutura de quem
vai compor a minha equipe. A minha equipe ela é composta por um advogado, um engenheiro civil, um biólogo, um geógrafo e um contabilista. Né? O contabilista, ele além de cuidar da prestação de contas do gabinete, dos recursos públicos pelos quais o vereador tem competência e responsabilidade de responder o uso dele para a sociedade de forma transparente, né? Ele também vai me ajudar a fazer o monitoramento de auditoria dos usos dos recursos públicos que são utilizados na cidade de uma forma geral em todas as áreas, tá? A gente ainda vai ter também uma visita que nós vamos fazer a cada mês. Nós teremos, por semana, a visita em 2 bairros da cidade, já pré-agendado, em regiões, na verdade, e eu estou tentando trabalhar nas regiões. Nós temos uma divisão administrativa por bacia hidrográfica, que ela é uma divisão ambiental, né? E eu sempre uso o critério ambiental no meu trabalho, até porque eu participei das oficinas do Plano de Recursos Hídricos, do Plano do Verde de Campinas, por causa do plano diretor, e a gente esteve nessas regiões sabendo da problemática. Então, a nossa ideia é ter essas reuniões com as associações de bairro, com as representações e segmentos no bairro, com o gabinete do vereador, com esses especialistas, levantando a problemática dos bairros, e aí tentando, através desses especialistas, a gente ou resolver através de legislação já pré-estabelecida, das regulações disponíveis, e aí a gente fazer o encaminhamento às secretarias competentes e fazer o acompanhamento para que se atenda aquelas demandas, né? Assim como também fazer a previsão na lei de diretriz orçamentária para você poder inserir essas demandas na lei e você ter previsão no orçamento do outro ano para que o dinheiro possa ir direcionado para essa situação, porque, assim, entendimento, caros irmãos, sobre como funciona o sistema legislativo e administrativo da cidade, ele é muito complexo, as pessoas não têm esse entendimento. Não basta você querer entrar lá com a vontade de fazer uma lei. A gente tem que entender todo o sistema e a previsão. A lei ela tem que estar vinculada. Um vereador não pode legislar para onerar o poder público. Nós só podemos legislar no sentido de criar sistemas. Dentro do sistema, a estrutura, o executivo vai ter que, através de decreto, estabelecer daí os recursos e essa estrutura que ele vai fazer. Se é uma casa de cultura e ecológica, com professores, com toda uma infraestrutura e com verba para manter aquela equipe atendendo a comunidade, se é uma creche, se é um posto de saúde, todas essas situações. Eu estou exemplificando aqui. Então, de uma forma geral, né, a gente está buscando fazer esse trabalho. E eu tenho o último projeto, que é o projeto Conselho Legal. Esse projeto, ele é um projeto que eu trabalho diretamente com todos os conselhos conselhos de políticas públicas do município de Campinas. Conselho de Cultura, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, o Conselho de Segurança Pública, Conselho do Idoso, Conselho da Criança. Trabalhar com os conselhos no sentido de nós entendermos também como que o Conselho está alcançando, com o seu papel, o norteamento para que o Executivo exerça a política pública da forma adequada e conforme está previsto, e o vereador ser o seu fiscal, o vereador ser aquele que também pode melhorar uma regulamentação de legislação. Os senhores sabiam que se nós, caro irmão Ricardo, se nós estivermos lá como vereador, meu irmão, e que Odé nos abençoe nessa caminhada, né? Se nós estivermos lá, se a gente fosse só regulamentar a legislação existente no município de Campinas, a gente trabalharia os 4 anos e a gente não conseguiria terminar o serviço. Então, assim, se cria muita lei e não se reestrutura ela. Então, nós precisamos mudar toda essa dinâmica, mas através desse sistema aqui, Babá Francisco de Oiá, eu acredito que a gente consegue dar o que eu chamo de democracia participativa, de trazer as pessoas para dentro da Câmara através do gabinete, e não só através do meu gabinete, mas da Câmara, no sentido da gente realmente democratizar a ação da Câmara Legislativa de Campinas em benefício da população. Axé, obrigado. Babá Geiso. Agora é o Pai Marcos. Pai Marcos. Seu áudio. Agora. Seu áudio está desligado, Pai Marcos. Sim. Deu uma... Tudo... Obrigado, Babá.
Todos nós sabemos da dificuldade que nós enfrentamos hoje, a questão do racismo na sociedade, a intolerância religiosa, enfim. E a principal arma para se combater isso é a educação, né? O ensino da cultura africana, os especialistas acreditam, é fundamental para que as nossas crianças cresçam sabendo da sua história, né? Sabendo que uma das fontes constitutivas da sociedade desse país é africana. Tem os pés, o corpo e a alma na África. Então, isso posto, eu gostaria de saber dos senhores como o gabinete dos senhores atuariam para garantir a implementação da Lei 10.639/2003, que assegura, que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana na rede pública e na rede privada de ensino. Podemos começar, Ricardo. Seu áudio está desligado. Está com o microfone desligado? Ricardo, você entendeu a pergunta? Está desligado. O áudio está desligado. Você, Ricardo. Você não ouviu a pergunta? Você ouviu a pergunta? Ricardo, ouviu a pergunta? Agora voltou. Eu acho que o áudio está desligado. Isso. Ricardo. Sim, ouviu a pergunta? Tá ouvindo? Tá. Sim, claro, estamos. Perfeito. Não está retornando para mim o áudio de vocês, eu não consigo pegar o retorno do áudio. Mas vamos lá, eu consegui entender mais ou menos da Lei 10.639. Exato. Tá? É como eu falei no começo. A Lei 10.639... Tô ouvindo. Sim, claro. Não está retornando para mim o áudio de vocês, eu não consigo pegar o retorno do áudio. Mas vamos lá, eu consegui entender mais ou menos. Peraí, deixa eu acertar aqui. Tá? Como eu falei no começo. A Lei 10.000... Não vai dar, tá dando retorno, eu não tô conseguindo ouvir. Tá retornando. Pede pro Carlos. Fecha. Pode fechar. Estão ouvindo eu falar? Sim. Tá sim, eu estou te ouvindo, pode falar. Vamos lá. Ó, vou de novo, porque eu tô com problema no áudio. Eu não tô tendo retorno do meu áudio aqui. A Lei 10.639 de 2003. Essa lei já foi alterada pela Lei 11.645 de 2008. É obrigatório as escolas do ensino fundamental e médio incluírem no currículo escolar a afrodescendência do povo brasileiro. Temos que saber o porquê que essas escolas não estão tendo. Eu fui buscar com o meu filho para saber se a escola dele estava tendo. Ele me retornou dizendo que sim, pai, só que teve só uma parte, não teve um semestre. Ele falou que para mim só falaram dos principais líderes daquela época. Então, assim, o que será que está errado? Será que é o professor ou a escola que está errado? Como é uma lei que já tem, ela foi alterada pela Lei 11.645 de 2008, então ela tem 17 anos, né? Então, muitos professores de história, no meu ver, estão desatualizados. Então, eu acho que a gente tem que investir em cursos emergenciais, voltados para a temática afro-brasileira. Investir na formação de novos professores. É difícil a gente combater uma coisa naquele que já está lá atrás, que vem há anos dizendo aquilo. Se você pegar uma coisa nova, o novo, ele incomoda muita gente. Para colocar, eu estou dizendo isso, o novo incomoda muita gente na área da educação aqui, tá? Na escola, por assim dizer. Então, assim, com os novos professores, temos que incluir isso, porque isso é uma lei. Eu não vejo o porquê de não ter. A lei, ela tem que ser cumprida. Ah, o meu filho não tem a lei. Temos que ir na escola e perguntar o porquê que essa lei não está sendo colocada em prática. Ela não é uma PL, não é nada, ela é uma lei. Então, essa lei tem que ser
usada em benefício. Então, assim, o problema é da escola ou do professor? A gente não sabe. Eu não sei responder isso para os senhores agora, se o problema está no professor ou está na escola. Mas, assim, eu acredito que o conhecimento das nossas origens africanas, indígenas e europeias ajudaria bastante o rompimento desses preconceitos racistas. Então, se até agora, desde 2008, que ela foi alterada, né? Agora, desde 2008, ela não está ainda em processo, vamos agora, daqui para frente. Não vou dizer que eu vou ser o salvador aqui, que eu vou conseguir fazer essa lei, mas eu quero saber por que ela não está sendo usada, não está sendo fundamentada em Campinas, por exemplo, que a vereança é aqui de Campinas. O que me deixa indignado é saber por que o povo não cumpre a lei. Então, eu quero atuar em cima dessa lei, 11.645, agora de 2008. E essa lei que obriga as escolas, tanto elas estaduais como particulares, do ensino médio fundamental, a incluir as origens afrodescendentes no Brasil. Tá joia? Então eu vou brigar em cima disso. Eu quero saber o porquê que não está acontecendo. Então eu vou lutar em cima disso aí para saber o porquê. Tá certo? Obrigado. É bom, Carlos Alexandre. Bom, necessariamente eu acredito que já aquela ideia de discutir o plano municipal de regulamentação, né, e funcionamento das casas de axé e de umbanda, no momento das oficinas, nós podemos internalizar já também uma espécie de programa para a cultura e a identificação, né, das nossas tradições de uma forma geral e da nossa história. E aí eu tenho um projeto de lei, que nós temos uma lei aqui em Campinas que chama PSA, que é o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais. Ela tem toda uma estrutura para ela se viabilizar em termos de recursos que não vêm diretamente do orçamento do município, mas vem do Fundo de Meio Ambiente. Quando eu falei anteriormente para os senhores sobre a questão do Fundo de Cultura, eu penso que nós poderíamos criar uma lei que é o Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Culturais. E a gente tem também, em nível federativo, as casas de cultura, né? E essas casas de cultura, elas têm uma verba do Ministério da Cultura para poder estruturar uma biblioteca local, com alguns programas de educação que fazem interface com as escolas. Essa proposta de criar a lei para pagamento de serviços culturais, que era a minha ideia, e através dessa lei, esses programas serem beneficiados por parte dos recursos do fundo e por parte dos recursos do Fundo Nacional de Cultura. Aí o que aconteceria? O próprio axé pode se organizar, né? O próprio axé pode se organizar todo, e nós podemos criar, inclusive, a Alessandra mesmo, que é uma candidata a prefeita importante aí do axé. Ela é uma especialista, professora, num curso de pós-graduação. Nós montarmos uma estrutura posterior aí de suporte de cursos que transversalizem junto às escolas municipais, né, em parceria com a Secretaria de Educação, e a gente possa estar levando tanto o material como apostilas especiais, como também termos um calendário sazonal, e nos períodos em que nós temos festas tradicionais que envolvem a cultura afro-brasileira, nós envolvermos as escolas nesse processo. A melhor maneira de se educar todos, e a gente também, de uma vez por toda, romper esse preconceito, é através da educação. Eu concordo com o Ebome Ricardo, é o caminho que nós temos. Esse seria um instrumento bastante viável, além de, novamente, voltar lá à LDO e o papel do vereador, que é fazer previsão orçamentária dentro do orçamento da Secretaria de Cultura, com carimbo para programas que internalizem ações sazonais dentro das escolas municipais, no âmbito do nosso calendário e transversalizando o ensinamento da cultura, da nossa cultura. Teve um André Pereira Lopes, que está comentando aqui conosco, ele é eleitor do meu irmão Ricardo. Eu não vim aqui para debater com meus irmãos
para dividir, eu vim aqui para somar. E eu falo muito mesmo, primeiro porque eu sou filho de Odé, e segundo porque o axé está aqui. O axé está aqui. Quando o babá vai lá e fala no ouvido do orixá que está nascendo no Ori, a hora que nós estamos lá no mais sagrado do sagrado, é o axé, nosso axé. Então, o meu axé é o axé de Odé, é o axé da palavra, é o axé de falar a verdade. Não estou disputando com meu irmão Ricardo. Espero que o Ricardo tenha essa votação de todos os irmãos que estão aqui e que ele seja um companheiro lá importante nessa luta. Nós precisamos nos organizar e nos dividir em região aqui no Axé para tentar para eleger mais do que um vereador, né? E nós temos que falar muito mesmo. Nós falamos muito pouco, nós temos que falar mais, e a gente tem que falar lá dentro da Câmara de Vereadores, tem que falar lá dentro do gabinete do secretário de Cultura, a gente tem que falar em vários lugares. Então, assim, eu aqui estou um pouco emocionado, isso acontece comigo, eu me emociono, sinto muito a força do axé nesse momento, porque eu me revolto com as coisas. E, assim, não adianta a gente se revoltar com eles lá fora, meus irmãos. Nós precisamos ter força entre nós para nos representarmos e nos empoderarmos. Nós temos que nos empoderarmos. Então, eu acredito que essas ideias e projetos, junto do fortalecimento, desse empoderamento nosso todo aqui, né? E com a axé de cada babá, com a axé de cada casa, com a bênção de cada guia também das nossas casas de Umbanda, a gente possa, naturalmente, estar tendo deles, principalmente, é a eles que eu peço, né? É meu pai Odé, meu pai Oxalá, eu peço a eles, né? E a Exu, que é o Senhor dos Caminhos, né? A Exu, né? Ele é o Senhor dos Caminhos, e ele que possa abrir o caminho para que a gente possa ter, de fato, representatividade com força para fazer a transformação que é necessária e salvaguardar os nossos direitos, né? Então, Alaroye Yogodê, Ibaori Chamao, Alaroye Yogodê, Axé. 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 Nós estamos caminhando para o final, tá? Nosso encontro aqui, já são 8h52, né? Já passamos, né, da proposta que seria 1 hora. Pai Francisco, o senhor tem alguma pergunta a mais? Pai Marcos, eu ainda tenho uma aqui que é um pouco polêmica, viu? Tá bom. A minha pergunta é quase a continuação da que eu fiz anterior. O William Couto, conheço bem a Secretaria de Cultura de Campinas e ela nunca nos apoiou na cidade. Eu, Babalorixá Pai Francisco de Oiá, autor do prêmio Destaque do Axé, sei bem o que o William está falando, né? Que é muito difícil a gente implementar um projeto de cultura nessa cidade, principalmente se a gente não tiver o apoio de vocês, candidatos, e com fé nos orixás, vocês vão ser eleitos. Vocês colocam isso em mente. O que o William está falando é verdade, é muito difícil implementar um projeto de cultura nessa cidade. Então, só para resumir, o Evalmi Carlos falou muito bem, o Ricardo também. Espero que com as eleições de vocês confirme as portas abertas. Tá bom? E muito obrigado. Pai Marcos. Eu não teria nenhuma pergunta, é só um agradecimento todo especial pelos candidatos terem se dispostos a vir aqui a conversar conosco. Conosco não, conversar principalmente com seus eleitores, né? Os internautas, o povo do Axé, mostrar a eles, e eu acredito que os senhores conseguiram isso, né? Mostrar a eles por que os senhores são merecedores do voto do nosso povo, né? Eu vou resumo, né? Exatamente, live, exatamente. Né? E então, aí agora eu acho que, eu não sei se o Pai Jesus vai formular a pergunta, e eu só tenho agradecer, obrigado a todos. Eu não os conhecia, não conhecia já o Ricardo, mas não conhecia o Evalmi Carlos Alexandre. É um prazer enorme conhecê-lo, falo novamente, eu digo. Desejo ao senhor boa sorte, né? Que o Exu abra os caminhos mesmo e que Ogum prepare as armaduras, porque a batalha não vai ser fácil. Nós precisamos dos nossos.
Antes, a gente elegia os nossos representantes. Agora, nós queremos que os nossos nos representem de fato. E, por isso, nós criamos esse grupo Axé na Política, para fazer com que o povo do Axé entenda a importância de participar da política e, mais do que isso, a importância de votar nos nossos. É basicamente isso. Faz falar, Jason? Bom, sobrou para mim, né? O pai dele. Afinal de contas, o senhor é o filho de Xangô mais velho. Eu também sou filho de Xangô, mas sou mais novo, babá. Mas, Jason, antes de nós terminar, vamos nas últimas palavras dos dois filhos de Odé, para resumir. Não, eu acho que ainda tem uma pergunta. Não tem a pergunta da internet, babá? Eu vou cutucar os dois agora. Tem a pergunta da internet e depois as considerações finais de cada um. Certo. Bom, vamos. Em sendo, meus nobres candidatos, tá? Membros do Axé, tá? Pessoas feitas no Orixá, tá? Público e notório, tá? Que ambos os partidos, de ambos os candidatos, não têm uma atuação firme em relação ao combate à intolerância religiosa, ao racismo religioso e ao racismo sofrido pelos nossos irmãos negros, como eu. Tá? A pergunta: como os senhores vão lidar com as diretrizes do partido em relação a estes temas? Quem responde primeiro? Ricardo. Agora Quem começa? o Ricardo começa, porque o Carlos que terminou a pergunta. Então, bom, Ricardo. É bom, Ricardo. Acho que o Ricardo não está nos ouvindo, hein? Eu acho que ele está sem... Deixa eu ver. Eu acho que ele está sem áudio. Está sem retorno. Está sem retorno. Está sem retorno. Então, o Carlos... Posso começar? Sou eu primeiro? Isso, Ricardo, você. Bom, com relação ao partido, eu já tive várias conversas com o meu... O meu partido é um partido que não tem... Travou, hein? Travou. Tá muito... Eu não estou conseguindo ouvir o retorno, não está dando retorno para mim. Mas fala, fala. Nós estamos ouvindo você, pode falar. Mas nós estamos te ouvindo, pode continuar. Ó, eu tô com um problema sério aqui no retorno, tá? Vocês me perdoem, porque o notebook não está funcionando, estou pelo celular. Com relação ao povo do Axé, no partido, eu tive várias conversas. O meu partido é um partido que não tem prefeito. Eu estou coligado com o partido do Rafa Zimbaldi, na qual eu estava em outro partido e fui para o partido, para esse partido que eu estou agora, Solidariedade, que é coligado com o partido do Rafa Zimbaldi. Eu fui para esse partido porque o Rafa viu o tanto que eu sofria como adepto de religião de matriz africana. Ele falou assim para mim: Ricardo, eu vou te colocar num lugar que você vai se destacar. Então eu vou te dar todo o amparo legal para você trabalhar do meu lado aqui. Então essa foi a minha iniciativa. Como no começo lá me disseram, eu ouvi dizer que teve um candidato que saiu, que trocou do partido. Esse candidato fui eu. Eu troquei do partido. Não por motivos pessoais nem nada. Eu tive que trocar porque eu senti mais segurança naquele partido. Me trouxe mais segurança. Eu falei para ele o que eu precisava como de matriz africana, como um adepto de matriz africana. Ele deu para mim, dentro do partido, que eu montasse uma pasta que chamasse Solidariedade, que voltasse dentro dessa pasta o povo do Axé. Eu falei: não vou montar porque eu não quero plagiar de ninguém, para depois alguém me cobrar que eu fiz uma coisa que não era minha. Falei: só que eu estou nesse partido defendendo o meu povo e a cidade de Campinas, tá certo? Então eu não tenho problema nenhum diretamente ligado com o meu prefeito, por assim dizer, com relação ao povo do Axé, tá? Então todo o problema que eu tenho com referência, até eu corrigi ele numa postagem que ele fez
com referência à intolerância religiosa, ele não postou mais nada. Ele me pediu assim, Ricardo, qual tipo de intolerância que você sofre? Você me manda que eu vou postar na minha página. Então, eu estou com ele porque eu senti essa firmeza dele e essa segurança em nos defender. Foi essa a minha iniciativa de estar nesse partido atualmente. Tá joia? Obrigado. Obrigado, Ricardo. Carlos Fantoni. Bom, eu estou no PTB a convite da delegada Terezinha, que assumiu o Partido Trabalhista Brasileiro, e aqui em Campinas, de fato, ele nunca teve muito apoio no município, né, para a estruturação da sua situação. Mas quem entrar na internet e escrever lá PTB Afro, vai verificar que o PTB é um dos partidos mais estruturados em apoio às questões da nossa religião. Nós estamos em mais de 10 estados com estrutura do PTB Afro, né, desenvolvendo atividades nos municípios, justamente no âmbito de estruturar representação para a defesa dos direitos dos afrodescendentes, principalmente no que tange a questão das religiões de matrizes africana e da nossa cultura. Então, assim, é uma questão de pesquisar, Babá, Geiso, que o senhor vai poder ver lá, então eu não preciso ficar falando aqui. Está escrito, está documentado, muitos irmãos do Axé fazem parte aqui. O Jackson, que é primo da Alessandra Ribeiro, é inclusive o presidente do PTB Afro regional aqui, é candidato do nosso partido também, até não sei como ele não foi convidado ainda na oportunidade para estar com vocês também, né? Mas, enfim, há um trabalho sério no âmbito legislativo, com um grupo organizado dentro do PTB. Naturalmente, o meu papel é ampliar isso aqui. Agora, infelizmente, eu não quero entrar num debate, eu não estou aqui para disputar com o meu irmão Ricardo, ele é meu irmão de Odé, e eu bato cabeça, meu irmão, nosso pai, diante de você, com todo respeito, com todo carinho e amor que eu tenho por Odé, né? E não é essa a questão. Mas nós temos que levar em consideração também o histórico político de Campinas, né? Nós temos que levar em consideração toda essa armação política que está acontecendo na disputa para prefeito aqui é vergonhosa. É vergonhosa. Você tem meia dúzia de secretários que eram do governo Jonas rachando a cidade para depois estar todo mundo apoiando quem for o candidato deles. E eu duvido que o Dário ou que o Rafa vão fazer. O Rafa é uma pessoa que eu respeito, eu não agrido ninguém, eu sou republicano, e eu trato as pessoas com o devido decoro e respeito. Mas cobro aquilo que tem que ser cobrado. Novamente, o axé. A gente tem que falar, não tem medo de falar. Ele foi presidente da Câmara de Campinas, e ele teve 2 anos de mandato. O que ele fez para o povo do axé durante esse período? O que ele fez quando ele era vereador aqui de Campinas? Então, assim, não vamos entrar nesse embate, porque não dá para discutir. Em termos de candidatura a prefeito, nós só vamos ter aí, daqueles que estão despontando aí à frente, através dessas pesquisas, né, pessoas que não têm compromisso com o nosso povo e não vão ter. E tem mais, eu acho que também, novamente, eu volto para a discussão, cabe a nós, é a nossa estrutura organizacional, é a nossa força, nós nos juntarmos de fato, não só de palavra, nos juntarmos de fato numa unidade. Nós não precisamos ter união, até porque nós temos uma diversidade cultural dentro de cada nação e dentro também da questão da Umbanda, que tem outros princípios, né, diferentes do candomblé. Mas nós temos que ter unidade naquilo que é comum a nós, não no que Milton Santos falava, que o maior erro de todos é a gente ficar discutindo as nossas diferenças, quando a gente poderia estar discutindo aquilo que nos une. Vamos discutir o que nos une, o que a gente pode alcançar e conquistar juntos. Eu não acredito nem no Dário Saad e nem acredito no Rafa Zimbaldi como pessoas que vão ter compromisso de fato com o nosso axé. Não tiveram esse tempo todo. O carnaval estava aí sem ter, o presidente da Câmara não fez nada quando ele era presidente, ele foi deputado, não fez nada pelo Carnaval de Campinas também. Então, não acredito, infelizmente, são palavras jogadas ao vento. A delegada Terezinha, ela tem um papel de responsabilidade em atender o que está no PTB.
De forma geral, essa é a minha contribuição. Acho que eu estou passando o tempo, Babá, me desculpe. Tá. Mas eu agradeço a oportunidade aí. Ok. Certo. Obrigado. Gente, nós estamos já partindo para o final da nossa live. Eu gostaria de passar para o Pai Francisco. Tá? Antes disso, parabenizar ambos os candidatos e informá-los que nós já tivemos mais de 200 comentários e já chegamos a mais de 100 compartilhamentos da nossa live. Os candidatos, parabéns. Pai Francisco, as suas considerações finais. Eu peço que Baba Miodé abençoe a caminhada de vocês, que vocês consigam ter êxito e que possamos, com a vitória de vocês, realmente contar com o gabinete de cada um de vocês. Eu vou agradecer aqui também, que não poderia deixar de agradecer ao Olgan William, ao Olgan Bruno, que está nos acompanhando, dando uma força. Agradecer ao pai Marcos aí, que é nosso suporte, né, pai? Ao Baba Geiso, de nos proporcionar essa live onde a gente possa estar cada vez mais conhecendo todos vocês. A minha palavra final, eu sou de Oiá, eu sou de um orixá quente, um orixá que vence. E eu desejo todo o axé de Oiá para vocês. Meu mutumbá. Pai Marcos. Eu, como eu já disse anteriormente, muito obrigado ao Carlos Alexandre, ao Ebome Ricardo Souza, pela presença, e mais do que isso, pela coragem de se apresentar perante a sociedade, perante os eleitores, como religiosos de matriz africana. Eu acho que hoje é fácil se apresentar, eu sou o pastor fulano de tal, eu sou o padre fulano de tal. Mas quem se apresenta como o Ebome Ricardo, o Ebome Carlos Alexandre, ou o pai fulano de tal? Então, só por esse fato, acho que os senhores já são dignos do nosso respeito, da nossa consideração, e desejo êxito e sorte para todos, né? Que meu pai Xangô dê aos senhores equilíbrio, racionalidade e discernimento para convencer não só o povo do Axé, mas também outras pessoas que são simpatizantes das nossas religiões, que os senhores são dignos de merecer o voto. Muito obrigado a todos, Babá Jason, Babá Francisco de Oiá. Gostaria de agradecer também pai Moacir de Xangô, enfim, pai Joãozinho Galerani, que apostaram nessa ideia, emprestaram a sua honorabilidade, a sua capilaridade, a sua liderança. Babatuca, muito bem lembrado, Babá Francisco, que emprestaram a sua honorabilidade, a sua liderança, para que essa ideia do grupo do Axé na política fosse construída e chegasse até aqui. Eu acho que já é uma vitória muito grande nós termos constituído esse grupo que se tornou uma tribuna, para que todos os candidatos pudessem dar a sua palavra e se apresentarem como do Axé. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom, Ricardo, gostaria que você fizesse suas considerações finais. 1 minuto. Breve, nós já extrapolamos o horário. É legal, hein, pai? Agora. Viu? Eu quero a oportunidade. Benção meu pai, Francisco. Benção a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É difícil, é a primeira vez, então tudo fica mais complicado, né? Ninguém nunca foi aqui para saber como é lá. Então, assim, como eu disse lá atrás, eu não posso dizer não. Eu sou da religião. Eu entrei para isso, para combater essa intolerância. Porque quem sabe da minha história, sabe da minha história. Então, eu estou aqui para combater a intolerância e para não ser mais um, e sim fazer a diferença. Axé, obrigado a todos, boa noite. Show. Carlos Fronton, as considerações finais. Eu agradeço, fico honrado de ter sido convidado. Não vim para cá como um debate de disputa de votos, vim aqui muito mais como um irmão para que a gente possa se fortalecer. Desejo, Ricardo, a você sorte. Vi que você está aqui
um engajamento do pessoal que te apoia, isso é bacana, é bonito, mostra força, espero que você realmente seja abençoado, né? Agradeço meu pai Oxóssi, o Kiaru Arone, nós somos caçadores, nós devemos estar lá, e a nossa flecha é certeira. Então, com a bênção de todos os senhores, com a bênção de todos os axés aqui, se for da vontade, se for o momento certo também, que a espiritualidade possa atuar no sentido da gente ter pessoas com um olhar para a transformação, não só por causa das nossas questões religiosas, que é os enfrentamentos que nós temos, mas mais do que isso, né, para que a gente possa ter pessoas comprometidas com o ser humano, com a solidariedade, com o amor, né, com a equidade social, que a gente possa trazer equilíbrio, assim como é dentro de uma casa de axé, que tudo é compartilhado, tudo é distribuído, que há hierarquia, respeito, amor, né, comunhão, que a gente possa estar lá como representantes da sociedade, legislando e atuando no sentido de nós ampliarmos isso também para as coisas da governabilidade. Essa é a minha palavra final. Eu agradeço a todos que participaram, que assistiram, e que Odé abençoe a todos e a vossa bênção a mim também. Axé. Bom, eu gostaria de deixar aqui, tá, os parabéns a ambos os candidatos e agradecer a coordenação do grupo Axé na Política, as pessoas do pai Francisco de Oiá, pai Marcos, pai Moacir de Tiangô, Babalorixá Tuca, tá, o Ayrton no Conselho Tutelar, pai Joãozinho Galerani e também, mais importante de todos, o Ogan Rômulo, que é o nosso operador técnico da nossa live. Eu desejo a ambos os candidatos, tá, sucesso, que Baba Mitiangô possa levá-los ao alvo das suas candidaturas, que vocês possam ser eleitos e nos representar na Câmara Municipal. E minha família, tá, nós temos, como o Ricardo falou, que tudo é novo, né? Em minha família, nós temos um ditado que diz assim: Oberte Ogum Kibeco Cuararé. A faca, por mais afiada que ela seja, ela nunca vai riscar seu próprio cabo. Então, sucesso para todos vocês. Motumbá, Baba Mitiangô nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Babá.